Hoje nós convidamos um irmão para compartilhar conosco uma mensagem muito especial. Quero chamar aqui à frente o irmão Paulo. Seja bem-vindo, querido. Convido a igreja a um momento de oração enquanto ele se chega aqui. Pai querido, Deus amado, nós queremos te agradecer por este dia que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque a tua mensagem de amor chegou até nós. Fica conosco, Senhor, cuida do nosso coração e que a mensagem que vamos ouvir, ela venha gerar em nós amor. Fica conosco, abençoa cada família aqui representada. Oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz, queridos. Eu sou o Paulo, membro do Corpo de Cristo aqui na Igreja Batista da Mata da Praia há 5 meses. E hoje eu quero compartilhar a minha experiência como pessoa com deficiência. E aqui especificamente falando de pessoa com deficiência física. E talvez algum irmão que já tenha tido contato comigo aqui no culto, na EBD, principalmente no PG, lá na casa do tio Pedro, esteja achando estranho o Paulo na cadeira de rodas. Mas não é um teatro, queridos. Eu estou na cadeira de rodas há 10 anos, quando lá em casa chegou o Gustavo, na condição de pessoa com deficiência. Mas a minha história como pessoa com deficiência, especificamente falando na cadeira de rodas, ela começa muitos anos antes. E eu preciso rapidamente contar a história do seu Carlos. Seu Carlos era meu pai, faleceu em 2015, devido a um AVC. E no primeiro momento ele não aceitou largar o álcool nem o fumo, e a saúde dele foi se debilitando cada vez mais. E chegou um momento, ele não perdeu totalmente os movimentos, mas chegou um momento que foi preciso usar a cadeira de rodas. E todas as vezes que eu ia visitar meu pai, ele reclamava, mas essa cadeira de rodas eu não consigo. E eu falava, mas pai, é preciso, porque você pode cair, mamãe não aguenta mais te ajudar. E todas as vezes que eu ia visitar meu pai, ele reclamava e eu falava, mas pai. E teve um dia que eu saí da casa do meu pai muito triste e comecei a orar a Deus. E redundamente eu falei, Senhor, me ajuda a ajudar o meu pai. E os dias foram passando e chegou o dia de eu visitar meu pai novamente. E eu não tinha avisado a minha mãe, cheguei na casa do meu pai e gritei, mãe! E meu pai respondeu da varanda, eu estou aqui. Minha mãe não estava em casa. E o meu pai estava sentado na cadeira de rodas. Não conseguia nem se movimentar e nem buscar a chave para abrir o portão para mim. E meu pai era um pouco nervoso. E ele ficou agitado. E eu falei, calma pai, vai dar certo. E eu subi no portão, me pendurei na mureta da varanda e consegui acessar a varanda. E ele estava muito nervoso. Eu falei, calma pai. E eu pedi ao Senhor, Senhor, me ajuda a ajudar o meu pai. E o Senhor soprou nos meus ouvidos. E eu falei com o meu pai, pai, levanta da cadeira de rodas. E ele estava muito nervoso, ele achou que eu ia levar a cadeira embora. Eu falei, calma pai, levanta da cadeira de rodas. E eu ajudei ele a sentar numa cadeira fixa. E eu sentei na cadeira de rodas do meu pai. E ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, hoje eu vou sentar na sua cadeira de rodas. Eu quero sentir a sua dificuldade. E nós estávamos na varanda. Em menos de 1,5 metro, 2 metros, já tinha sala. E eu falei, eu vou lá na área de serviço, atravessar a casa todinha e volto. E no primeiro movimento que eu fiz com a cadeira de rodas, a cadeira bateu e voltou. Na porta da sala tinha uma soleira, 1 centímetro. E a primeira dificuldade que eu aprendi que meu pai tinha nome e tinha tamanho. A soleira da porta e o tamanho de 1 centímetro. Queridos, isso me fez refletir que às vezes a dificuldade que para mim parece pequena, para o nosso próximo parece uma montanha. E muitas vezes
a dificuldade que se parece, que se apresenta diante de nós, de nosso próximo, de 1 centímetro, basta um irmão para que ela seja ultrapassada. Mas quando essa dificuldade tem do tamanho de uma montanha, é preciso que a igreja se mova para que essa dificuldade seja ultrapassada. E o que eu aprendo isso, queridos? Nós, como corpo de igreja, como um corpo de Cristo, aqui na Igreja Batista da Mata da Praia, nós precisamos sentar na cadeira de roda do nosso irmão. Nós precisamos estar atento ao que se apresenta diante de nós. E nós só vamos conseguir ajudar de fato o nosso irmão sentando aqui. Eu queria convidar um outro grande amigo para compartilhar a sua experiência. É o meu xará também, o Paulo. Só que ele é meio tímido. Eu vou ali atrás buscar ele. Bom dia, igreja. Eu peço licença para interagir com o irmão que me acolheu agora. Como é seu nome, irmão? Isaac. Isaac, eu queria dizer para você que o óculos que você está usando, ele é perfeito, irmão. É um óculos que enxerga além do ser humano. Irmão, desculpa, mas eu não uso óculos. Eu nunca usei. Amado, durante essa mensagem você vai perceber que você usa óculos perfeito. Obrigado, querido. Amados, eu sou o Paulo, pessoa com deficiência visual. Há 10 anos me encontro nessa condição, desde o dia que chegou lá em casa um rapazinho chamado Gustavo. E, embora esteja nessa condição, queridos, eu consigo enxergar de outras formas, sentindo, ouvindo, mas o bom dia que eu dei, que eu recebi, eu não consegui ver, enxergar toda a igreja. E eu queria receber um bom dia de novo da igreja. Bom dia, igreja! Amém, queridos? Com esse novo bom dia eu consegui ver e enxergar um grande amigo que eu tenho aqui na igreja, o Evandro. E é você mesmo, Evandro, que está aí junto com a irmã Kátia? Sim, Paulo, estou aqui. Paulo, seja muito bem-vindo à IB Mata da Praia, uma igreja que tem um zelo muito especial para conosco. Muito obrigado por você compartilhar esse momento conosco. E muito obrigado também por você trazer uma nova visão sobre as pessoas com necessidades específicas. E, Paulo, você sabia que tem 2 coisas na vida que não precisamos abrir os olhos para fazê-lo? Sonhar e orar. Um grande abraço e seja bem-vindo aí, bem Mata da Praia, Paulo. Amém, querido. Um grande abraço para você, para a irmã Kátia. Amados, quando eu disse ao irmão Isaac que ele usava óculos perfeito,
um óculos especial, eu não estava falando desse óculos. Eu não estava falando desse óculos. Quantos irmãos aqui hoje, pode levantar a mão, querido, que está usando o óculos, seja para corrigir, para perto, para longe, quem está usando? Olha quanta gente. Mas quando eu falei com o irmão Isaac, que ele usava óculos, e óculos especial ele também é conhecido como óculos espiritual. Esse óculos, querido, a igreja recebe, o ser humano recebe quando ele entrega sua vida a Jesus, quando ele reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele morre para o velho homem e nasce uma nova criatura e recebe uma nova visão. E com esse óculos espiritual nós podemos enxergar o mundo de uma forma diferente, com alegria. E nós podemos enxergar, nós podemos ver os nossos irmãos através dos olhos de Jesus. Com isso, queridas, eu quero compartilhar com vocês que nós, com o corpo de Cristo, aqui na Igreja Batista da Mata da Praia, nós devemos sentar na cadeira de rodas e nós devemos usar óculos espiritual. E para finalizar essa mensagem, tem um outro amigo meu que também é tímido e que eu vou precisar chamar ele ali. Bom dia novamente, igreja. Bom dia. Eu sou o Paulo, amigo do Paulo, pessoa com deficiência física, amigo do Paulo, pessoa com deficiência visual, e eu também sou pessoa com deficiência. E eu costumo dizer que essa deficiência, muitas vezes, ela se torna invisível. A deficiência intelectual. E essa deficiência chegou lá em casa há 10 anos, quando nasceu o Gustavo, na condição de pessoa com deficiência intelectual, trissomia do cromossomo 21, também conhecida como síndrome de Down. E nos tornamos uma família de uma pessoa com deficiência. E da mesma forma que a igreja precisa sentar na cadeira de rodas, precisa usar óculos especial, precisam usar um manual. E no âmbito da pessoa com deficiência, existem muitas leis, convenções, tratados, dispositivos da pessoa com deficiência. Mas hoje eu queria apresentar um manual completo, perfeito, onde nós podemos fazer valer o amor de Jesus. Eu queria pedir o Gustavo para trazer aqui o manual. Esse aqui é o Gustavo, 10 anos, pessoa com deficiência intelectual, síndrome de Down. Vai lá. Thaís, deixa aqui. Especificamente, eu compartilho com a igreja agora, a deficiência intelectual, especificamente falando de Gustavo, trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down. Quando nós, no momento ali da fecundação, da nossa formação, nós recebemos uma carga genética do nosso pai, 23 cromossomos, da nossa mãe, 23 cromossomos. Nascemos com 46 cromossomos, em condições normais. Mas especificamente no caso da síndrome de Down, um cromossomo perdido lá, a medicina não sabe por quê, se aloja no cromossomo 21. E ele fica, em vez de um par, um trio de cromossomos, fazendo com que o indivíduo nasça com 47 cromossomos. E por que eu estou compartilhando isso especificamente com a igreja? Na outra igreja, que em um determinado momento não estava preparada
para receber pessoas com deficiência, uma mãe virou para minha esposa e falou: Laila, eu não consigo explicar à minha filha o que o Gustavo tem. E talvez o seu filho esteja ali na salinha com o Gustavo. E chega em casa falando: mamãe, papai, lá tem um menininho que não fala direito, que demora às vezes de aprender. E queridos, minha esposa disse para essa mãe: fala com a sua criança que nós temos 46 soldadinhos. E o Gustavo tem um soldadinho a mais, meio atrapalhado, mas ele aprende. Se você ajudar ele, ele aprende. E queridos, sentar na cadeira de rodas, usar o óculos especial, usar o manual da vida. E eu destaco, quando Jesus foi questionado qual é o maior mandamento, e ele disse: amarás, pois, o seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E eu imagino que a pessoa que questionou Jesus já estava saindo quando Jesus falou: ei, igualmente a esse existe um outro mandamento. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior que este. No papel, vocês viram, sentar na cadeira de rodas, usar óculos especial e usar como base o manual da vida. Mas Paulo, a Igreja Batista em Mata da Praia não faz isso? Faz, querido. E aí vem a parte prática. Rapidamente compartilho 2 ou 3 exemplos. Éramos da Igreja Batista Central em Serra Sede. E nos mudamos para Vitória justamente porque a escola lá não estava preparada. E quando a gente fala escola, não é fisicamente falando, porque nós podemos colocar rampa, nós podemos preparar salas. Não estava preparada humanamente falando. E decidimos vir para Vitória. Mudamos aqui para a praça de Jardim da Penha. E durante 3 vezes na semana, pelo menos, nós saímos dali e atravessamos para a Bairro República para as terapias. Ele sai 6 dias na semana para a terapia. E passamos em frente a essa igreja. E eu falei: nós vamos visitar essa igreja. E um domingo, à noite, às 7h15, a gente estacionou o carro ali e entramos pela lateral da igreja. E ali eu me senti na época de Jesus, quando Jesus disse: se vocês me seguirem, eu os tornarei pescadores de homens. Porque um irmão, eu gosto muito quando o pastor fala, os irmãos de azul. Esse irmão de azul, ele não esperou nem a gente entrar. O irmão Wendel sabe bem o que eu estou falando. Ele pescou a gente. E queridos, eu acho muito interessante porque quando você chega num lugar, a pessoa fala: sejam bem-vindos. E muitas vezes fica nisso. E eu acredito que o que aconteceu foi fruto de oração, porque ele falou: sejam bem-vindos. Se apresentou: vocês estão vindo da onde? Quem são vocês? E ali gerou uma oportunidade, um acolhimento. E ele nos mostrou a igreja, a parte de trás, o templo. E eu não sei se intencionalmente, mas eu acredito que foi pela voz de Jesus, ele nos levou até nas salas das crianças. E queridos, daquele dia em diante, Gustavo não quis sair mais dali. E eu não sei como que surgiu o Quarta Kids, mas esse nome, ele criou um problema bom em casa. Porque o Gustavo sai daqui no domingo à noite, e ele ainda não tem noção de espaço e de tempo, e ele chega na segunda de manhã: mamãe, o que nós vamos fazer hoje? E aí fala: terapia, natação, escola e igreja. Não, hoje não tem igreja, segunda-feira. E PG? Não, hoje não tem PG porque é na terça. E Quarta Kids? Quero demonstrar para a igreja que nós temos vivido aqui nesse tempo, a água que nós temos bebido dessa fonte. E caminhando, fomos convidados para estar no PG, uma outra experiência tremenda. Fomos acolhidos. E termino com 2 exemplos que, pessoalmente, eu como pai de uma pessoa com deficiência,
quando eu relembro o que aconteceu, me faz refletir do amor que nós temos que ter com o nosso próximo. Teve uma quarta-feira, uma quarta Kids, acho que nas escolas também tiveram isso, eu acho que é um dia do cabelo maluco. E nós chegamos, Gustavo foi para a escolinha, viemos para o culto, e quando nós fomos buscar ele, ali a gente não estava conseguindo entrar de tanta gente que tinha ali. Tinha um tapete vermelho estendido, as crianças tudo com o cabelo pintado, e Gustavo no cantinho, e eu imaginei, e eles estavam desfilando, e eu imaginei, Gustavo não vai desfilar. E a tia do lado gritou bem assim, agora é você, Gustavo. E ele levantou e ele desfilou. Coisa tão simples, né? Mas, para nós, família de pessoas com deficiência, é um avanço tremendo. E termino a minha fala dizendo algo que me fez refletir nesses últimos tempos. Sexta-feira de conferência do aniversário da igreja, eu não sabia se ia ter escolinha, e na quinta-feira eu passei mensagem para a Patrícia, Patrícia, vai ter escolinha? Ela falou, vai, irmão, então nós vamos levar Gustavo. Por que a escolinha é importante? Esse ambiente aqui, o Gustavo ele não tem diagnóstico de autismo, mas o ambiente onde tem muita gente, onde tem som alto, é um empecilho para ele, e nós estamos trabalhando isso. E trouxemos ele na sexta-feira de conferência de aniversário, e 7h15 estávamos ali atrás, não tinha ninguém. 7h20, 7h25, 7h28, eu achei estranho, e minha esposa falou, eu acho que você entendeu errado, não vai ter escolinha, nós vamos ter que voltar para casa. E 7h29 eu olhei no relógio, vem a irmã Patrícia, e fala, pode ir, irmão Paulo, eu vou ficar com o Gustavo. E eu não achei aquilo estranho, vim para o culto acabou, e quando eu entro ali na secretaria, as salas estavam praticamente todas apagadas, e a sala de 7, 8 anos onde ele fica, estava acesa. E eu olhei pelo vidro, amados, estava o Gustavo e a irmã Patrícia. E por que eu refleti sobre isso? Porque isso me trouxe à mente empatia. Eu particularmente eu não gosto muito dessa palavra quando ela é só falada. Eu gosto quando senta na cadeira de roda, usa óculos especial, óculos espiritual. E além de empatia, isso demonstra altruísmo. A igreja faz porque faz parte dela fazer, porque ela tem um exemplo da palavra. E caminhando um pouco mais, queridos, empatia, altruísmo, converge para o amor que Jesus demonstrou lá na cruz, para salvar a mim, para salvar a cada irmão, e também para salvar o Gustavo, para salvar todas as pessoas com deficiência. E geralmente quando nós chegamos na igreja, nós entramos de uma forma, ouvimos as músicas, ouvimos os louvores, a palavra e saímos transformados. Mas hoje eu vou sair diferente. Eu vou sair da mesma forma que eu entrei. E visualmente vocês vão perceber o que é o acolher, o que é ter empatia, o que é ser altruísta. Nos alcançou. Queremos te agradecer, ó Deus, pelas pessoas que se levantaram para falar do teu amor para nós. E é por isso, hoje nós estamos aqui congregando na tua casa. E hoje aqui nós podemos compartilhar o teu amor. Senhor,
que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar, para que a tua palavra chegue com todas as vozes a quem precisar. Que o teu amor chegue em libras, que o teu amor chegue em abraço, que o teu amor chegue em acolhimento, que o teu amor chegue em louvor, que o teu amor chegue em palavras de quem precisar. E que o Senhor nos ajude a cumprir o teu ID, aonde quer que nós estivermos. Fica conosco, Senhor, abençoa as nossas famílias, abençoa as nossas crianças, para que elas continuem crescendo na tua casa e para que elas tenham a sua própria experiência contigo e sejam salvas para a honra e glória do teu nome, Senhor. Visita, Senhor, cada família aqui representada. Visita os anseios de cada coração e abençoa com a tua bondosa mão. Fica conosco, ó Pai, porque nós dependemos de Ti. Nós dependemos do Teu amor e nós dependemos da Tua misericórdia. E nós oramos no nome de Jesus. Amém.